HGBS 11, o fundo de shoppings da Rede Brasil. Vamos ler o relatório de março de 2025, publicado agora no dia 11 de abril de 2025. Vamos continuar aqui no canal o acompanhamento do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem uma cota patrimonial de R$ 215,46. 2,5 bi é o valor de mercado deles, 12 milhões de cotas emitidas aí no mercado secundário, 126 mil cotistas, uma ABL própria aí de 245 mil metros quadrados, do fundo que iniciou aí as operações em 2006, bastante consolidado aí no mercado, né? Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o HGBS 11 está cotado aí na B3 a R$ 190,60. Desde o último vídeo aqui do canal, o fundo apresentou aí uma valorização considerável na cota aí do mercado secundário, saindo lá dos R$ 170,04, atingindo aí os 190,60, uma variação negativa aí nos últimos 12 meses de 8,34%, um P sobre VP ainda de 0,89. A última distribuição, pessoal, é de R$ 1,60, será paga agora no dia 14 de abril de 2025, fazendo um yield mensal aí de 0,82, um yield anual aí de 10,31%. Se o cotista tivesse investido aí R$ 1.000 em HGBS 11 há 2 anos, ele teria hoje aí R$ 1.223,30, já considerando aí o reinvestimento dos dividendos. O fundo, pessoal, ele segue lá tentando retornar para a linha superior do CDI, tá? Ele que esteve aí superior até novembro de 2024, quando então começou a decrescer bastante aí no mercado secundário, como vimos, mas agora com este rally já busca essa recuperação, estando acima inclusive do IFIX e do IPCA. Voltando aqui para o relatório, pessoal, no cenário macroeconômico, aquilo que nós já conhecemos, não perderemos muito tempo aqui. Em relação ao fundo, pessoal, a gestão comenta aqui que em fevereiro o mercado de shoppings aqui para a previsão mensal de monitoramento da Abras apresentou aí um crescimento de vendas de 2,7% quando comparado aí ao mesmo mês de 2024. Já em termos reais, considerando aí a inflação no período, houve uma retração aí de 2,3%. Já no acumulado de 2025, temos aí um crescimento nominal de vendas de 2%, versus aí o mesmo período de 2024, como inclusive podemos verificar aqui no gráfico, né? A variação real e a variação nominal sendo numa linha aí acompanhando. Os maiores indicadores aqui de vacância, pessoal, segundo o monitoramento aí da Abras, segue lá para a região Norte e Nordeste, aí na casa de 5, 5,5%. As vacâncias medianas no Brasil seguem lá em 4,7%. E em relação ao fundo, pessoal, os principais destaques aqui foram o portfólio que apresentou aí vendas de R$ 1.109 em fevereiro, tá? As vendas aí por metro quadrado, que representa um crescimento de 12% em relação a fevereiro de 2024. Segundo a gestão, levando em conta aí o acumulado de 2025, as vendas apresentam um crescimento de 12,2% em comparação aí ao mesmo período de 2024. Vale destacar ainda, segundo a gestão, a ótima performance que vem sendo apresentada aí em Floripa no ano, muito puxada aí pelo turismo estrangeiro, né, chegando num acumulado de vendas aí de 94,2%. Se não me engano, eu já cheguei a ver aí, inclusive, uma matéria na internet falando sobre o crescimento do turismo em Florianópolis, né? O turista argentino, principalmente aí retornando com força lá na capital de Santa Catarina. A vacância do fundo encerrou fevereiro aí com 5% da BL vaga versus 4,9% em janeiro e 6,7% aí em fevereiro de 2024. Em relação ao LOI por metro quadrado, pessoal, em fevereiro, o fundo foi aí de R$ 76,90, um crescimento de 2,6% aí versus fevereiro de 2024. A maior vacância do fundo, pessoal, segue lá para o Goiabeiras de Mato Grosso, Cuiabá, com 18,5% de vacância, tá? Já o destaque positivo fica aí para o Floripa, com uma expressão considerável aí das vendas de metro quadrado, um crescimento aí de 106,1%. 33,6% em relação a 2024, uma vacância de apenas 1,1%, né? Florianópolis, então, sendo o destaque positivo aqui do fundo, o que é muito positivo. Positivo também para o Tivoli, lá em Bauru, se não me engano, com uma vacância de apenas 1%, bem tranquilo também, o que é muito bom. Em relação aos indicadores operacionais, pessoal, o fundo segue aí com vendas totais de metros quadrados para 2025 de R$ 1.109,
frente aí aos 971 em fevereiro de 2024. Dezembro aqui ele apresentou um número considerável, né? Dezembro bastante forte aí, com R$ 2.101 o metro quadrado de vendas, o que é muito bom, isso de dezembro de 2024, né? Em relação aqui à ABL para 2025, segue lá entre 4% e 5% de vacância, bem tranquilo. A evolução, pessoal, do NOI aí por metro quadrado, saindo lá de R$ 72 em 2024 para 77, o que é muito positivo, fazendo aí uma variação positiva de 7,5%. Em relação aqui ao desempenho do fundo, pessoal, em março apresentou aí R$ 1,43 por cota, e neste mês a gestão destaca aqui a liquidação de uma operação compromissada contratada pelo fundo, que é muito positivo, sendo que a despesa gerada foi parcialmente compensada aí pelo lucro com a correção monetária do CRI detido pelo fundo, resultando aí num prejuízo de 6 centavos por cota. Adicionalmente, ocorreu aí o recebimento da última parcela das vendas de participação lá no Novo Hamburgo, perfazendo aí um lucro de 28 centavos por cota, totalizando aí lucro atual no semestre de 86 centavos por cota. O fundo também anunciou a distribuição de R$ 1,60, como vimos, será paga agora no dia 14 de abril de 2025. Em relação aqui, pessoal, a DRE do fundo ele fez 18 milhões aí de receitas imobiliárias, 55 mil reais de outras receitas, tem aqui subtraídas as despesas, um total aí de 14 milhões 872 mil, um lucro de operações aí de 3 milhões 640, fazendo aí um resultado de 18 milhões 512 mil reais, o equivalente aí a R$ 1,43 por cota, dos quais ele distribuiu aí R$ 1,60, né? O destaque fica aqui diante desse resultado, ele consumiu aí um pouco da reserva, chegando aí a 17 centavos por cota de consumo. Em relação aqui, pessoal, à gestão ativa e geração de resultado não recorrente, tem aí, como já sabemos, lá em 2023, o desinvestimento parcial lá no Dom Pedro de Campinas e do Fashion Novo Hamburgo lá da Grande Porto Alegre, tá? Sendo que a venda do montante pretendido aí no Dom Pedro foi finalizada em setembro de 2024, e em relação aí ao Fashion Novo Hamburgo, foram concluídas aí o total de 3 vendas, fazendo a fração ideal de 30,62%, né? O pagamento de cada venda foi realizado em 3 parcelas, tendo as 3 parcelas recebidas aí entre fevereiro e março de 2025, como podemos verificar aqui nos gráficos, né? A primeira parcela foi realizada lá em 2024, no primeiro semestre, R$ 2,54, e agora finaliza aí o primeiro semestre de 2025, fechando aí 86 centavos. Em relação ao resultado do fundo, pessoal, com este consumo de 17 centavos por cota, ele permanece lá com um resultado acumulado de R$ 1,14, frente ao resultado de fevereiro de 2025 de R$ 1,31, consumindo aí um pouco da reserva, mas ainda R$ 1,14. Em relação aqui à projeção, pessoal, a gestão indica aí o guidance de 1,60 para o fim do primeiro semestre de 2025, tá? Então é bem tranquilo. Em relação aqui à rentabilidade do fundo, pessoal, considerando aí a cota de aquisição a R$ 179,60, teve aí um retorno total bruto de 9,9%, frente ao IFIX, que deu 6,1%, bem interessante, um ganho líquido de capital aí de 7,2%. Em relação aqui à rentabilidade acumulada, pessoal, ele segue lá tentando superar o IFIX, o que é muito bom, e a cota ajustada por rendimentos, pessoal, superior aí, inclusive, ao CDI bruto, o que é muito positivo, tá? Em relação à liquidez, pessoal, 100% de presença aí na B3, 48 milhões aí é o volume negociado, 2 milhões e 600 o volume médio diário negociado na B3. Vejamos que esse volume médio cresceu aí um pouquinho ao longo dos anos, chegando aí no fechamento de março de 2025 a R$ 195,84. O fundo, pessoal, tem aqui no seu portfólio 20 shopping centers, distribuídos aí em 15 cidades e 6 estados, sendo 15 detidos de forma direta, 4 detidos aí através de cotas de outros FIIs e 1 detido de forma direta em parte de cotas lá do West Plaza, tá? Esses shoppings representam aí 94,3% da carteira de ativos do fundo. O fundo também detém a participação aí majoritária de 7 shoppings e totaliza aí 57% do valor investidos em ativos estratégicos, né? O fundo é aquilo que já conhecemos, a maior exposição está lá para o Jardim Sul, mas tem aqui também o Shopping Penha, tem o Dom Pedro em Campinas, tem o Tivoli aqui em Bauru, tem o São Bernardo Plaza, tem o Floripa com um destaque positivo aí, tem o Via Parque,
tem o Novo Hamburgo, tem o Goiabeiras lá no Mato Grosso e também aqui no interior do estado de São Paulo, o Franca, acompanhando aí o Jaraguá Shopping aqui em Araraquara. Em relação à diversificação por operadores, pessoal, ele tem 49% de Allos, tem aqui a Plena, tem a Sim, tem o Iguatemi também, tem a Alkia, tem a AD Shopping, tem a Soul Malls, bem tranquilo, né? Em relação à diversificação aqui por região, pessoal, 86% concentrado aqui no estado de São Paulo, mas ele tem aqui o Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, tem aí uma participação minoritária com 11 ativos, 7 minoritárias e 2 indiretos. Em relação à alavancagem do fundo, pessoal, ele tem aí um patamar de alavancagem na ordem aí de 11,5%, formando aí praticamente 4 CRIs, a ordem aí de 350 milhões aproximadamente, né? Ele tem aí um CRI emitido aí para o Shopping Jardim Sul, formando aí 40% em relação ao HGBS1. Tem aí em dezembro de 2024 a aquisição lá do Jaraguá Shopping, como já comentamos aqui no canal, 25% aí do shopping, o que conta aí também não apenas com o CRI, mas a assunção de uma dívida já existente aí na Habitaseg, né? O CRI emitido aqui pela Habitaseg. Em relação a este fluxo de amortização, pessoal, por vencimento, ele tem aqui 18 milhões vencendo em 2025, cresce até lá 2031, chegando na casa aí de 48 milhões e depois vem decrescendo aí para os anos seguintes, né? Então é importantíssimo ficar atento aí, embora seja uma alavancagem bem tranquila de 11%, ele tem aqui uma projeção forte de consumo desta amortização, tá? Saindo de 18 para 48 milhões. Em relação ao portfólio do fundo, pessoal, segue bem tranquilo, é aquilo que já conhecemos, são diversos shoppings, né, diversas operações, bem tranquilo, e o destaque, pessoal, fica lá para o West Plaza, tá, com a entrada das operações aí da Daphne e do Madeiro, inaugurando aí a 100ª unidade deste steakhouse lá no West Shopping, lá na região do Allianz Parque, tá? Em relação aqui, pessoal, ao destaque positivo do fundo, no Goiabeiras, ele estava lá de inaugurar uma operação com um cinema, como podemos verificar aqui, ele corresponde a 1% da carteira e em março já a Cinelaser, o novo operador lá do cinema, já entrou em operação aí com 4 salas com poltronas VIP e prêmio aí equipadas com tecnologia de última geração, inclusive lá em relação ao áudio visual, né, o que é muito importante, sendo aí a primeira operação lá na região centro-oeste do país. Teve também a entrada de uma loja, Baby e Moon, e também a saída da Maria Cuiabana, lá do shopping, tá? Mas, pessoal, o shopping aqui, vamos verificar, ele é o pênalti do fundo, tá? Se verificarmos aqui de todo o resultado dele, ele conseguiu fazer apenas R$ 171 mil de aluguel, subtraídas aí as despesas, os encargos aqui de lojas e vagas contratuais. Ele fez aqui um resultado negativo sem estacionamento, de R$ 1.100.000, fazendo aí um resultado operacional de NOI negativo aí de R$ 1.121.000. Então, pessoal, de todo o portfólio, fica aí o resultado negativo para o Goiabeira Shopping Center e tomara que, depois dessa movimentação com o cinema, o shopping lá volte a reviver, né? Principalmente aí com a presença das pessoas, né? Os shoppings vivem de fluxo de pessoas. Então, de repente, o cinema seja essa porta de abertura que o shopping precisa para dar aquela reformulada, né? Por fim, pessoal, deixo em aberto com vocês que no dia 28 de março de 2025, o fundo convocou aí a Assembleia de Cotistas para deliberar aí sobre a aprovação de contas e demonstração financeiras e também para deliberar sobre o desdobramento de cotas do fundo, utilizando por base a posição fechada agora no próximo dia 9 de março de 2025, na proporção de 10 novas cotas aí para cada cota existente. Considerando que o fundo ele tem aí a base de R$200, ele passaria então a se tornar aí um fundo base 20, tá? Então ele deixaria de ser base 200 para a base 20. Importantíssimo ficar atentos porque tem aí essa consulta formal que se encerra lá no dia 30 de abril de 2025 e o cotista que é interessado nesta conversão pode aprovar ou não esta pauta da Assembleia. Perfeito, pessoal? De HGBS 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na leitura de relatórios e produção de conteúdos para a nossa comunidade de investimentos no YouTube.
Fraterno abraço a todos, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.